O State of Play da Sony tá chegando e ele promete muitas novidades. O novo jogo da franquia Far Cry tá finalmente próximo e ele promete que ele vai ser completamente diferente de tudo até agora. Menos de 10% dos jogadores zeraram Crimson Desert. Todo mundo flopou esse jogo. Oi, eu sou o DJ. Essa semana foi recheada de notícias e nós, da Arquivo X, vamos contar tudo pra você agora. Dia 2 de junho agora, a Sony vai fazer o seu State of Play, que é o evento que ela faz, acho que é anual ou semestral, onde ela mostra as principais novidades, os jogos, mudanças da própria PlayStation em si, e geralmente fala sobre exclusivos e jogos que tem contrato com a Sony no geral. Geralmente é um evento muito esperado, porque não só vem grandes jogos, como também vem muitas mudanças novas, né? Muito anúncio de coisas novas. Por exemplo, o PS Portal foi anunciado numa State of Play, se eu não me engano. Então é sempre um evento muito esperado, muito aguardado, porque ele também envolve com a questão de negócios e ações de todas as investidoras da Sony, né? Não só isso, como a própria Sony está criando uma expectativa bem alta para esse State of Play. Ela prometeu que vai sair muitas novidades de muitos jogos, e realmente tem muitos jogos aí da Sony que a gente está aguardando atualizações, né? Tem o próprio Wolverine, que segundo a Sony vai ser um dos destaques. Tem a trilogia do God of War, né? Que desde o anúncio não teve mais nada. Tem o próprio GTA 6, que o marketing dele é com a Sony. Então, inclusive aí vem a informação que a gente tem de que existe a possibilidade de sair um trailer de GTA 6 nesse State of Play, então fique esperto. E várias outras coisas que eles prometeram que vão entregar. Eu tô empolgado, porque tem realmente bastante jogo interessante pra chegar aí, vindo das mãos da Sony. Então, vamos ter que ver. Tá logo na porta, né? Dia 2 de junho, então falta pouco. E vamos ver também se eles já começam a passar algumas informações sobre um novo PlayStation, né? Porque a Xbox já tá saindo várias e várias informações sobre o novo Xbox, mas a PlayStation ainda não falou nada. Existe até uma teoria aí de que o novo PlayStation vai sair depois do Xbox. Ele vai chegar atrasado ao mercado por conta de problemas da própria PlayStation. Outra coisa também envolvendo a própria Sony é que ela oficializou que eles não vão lançar mais nenhum jogo para o PC. E é uma baita perca. Eu fiquei bem triste, eu fiquei bem desanimado, porque eu queria jogar o Wolverine e eu não tenho PlayStation 5. Eu não tenho coragem de pagar R$3.000 em um console. E é uma pena, é bem triste, né? Estava tendo ali o debate de que eles iam parar ou eles iam criar um novo launcher de jogos e tal, mas já comunicaram internamente, todos os funcionários, já um consenso lá de que não vai mais sair nenhum jogo para PC dos que são exclusivos do PlayStation, né? É triste, muito triste, né? Mas sei lá, é o mercado da Sony, né? Já foi uma surpresa eles virem pro PC, então paciência. Recentemente não saiu uma notícia, né? Mas o pessoal começou a conversar sobre Crimson Desert novamente, né? O jogo já recebeu diversas atualizações e corrigiram vários bugs e alguns dos problemas que ele tinha. E muita gente já zerou, já teve o que falar, né? Até porque é um jogo muito grande. Porém, as pessoas acabaram analisando nas conquistas da Steam que menos de 7% de toda a fanbase zerou Crimson Desert. Cara, é assustador. Você tem um jogo que menos de 7% das pessoas zeraram a história principal. Não é fazer 100%, tá? É a história principal mesmo. Menos de 7% das pessoas zeraram a história principal. É um dado até um pouco chocante, porque eu vi muita gente, né, falando que amava o jogo, que o jogo era bom, não sei o quê. E, pô, 7% é muito pouco, cara. É muito pouco. E junto a isso também nós temos a informação de que cerca de 23% de todos os jogadores não passaram do primeiro capítulo. Ou seja, 23% de todo mundo que jogou Crimson Desert nem sequer passou do primeiro capítulo. E eu não sei nem se eu passei do primeiro capítulo, porque eu realmente não lembro. Eu joguei umas 3 horas só. E isso daí mostra como muita gente dropou o jogo, né? Isso é um problema? Talvez. Talvez. Tem gente que defende que é porque o jogo é muito grande. E de fato o jogo ele é muito grande, né? Pra você zerar ele leva ali cerca de 100 horas, eu acho. Mas o jogo já foi lançado faz uns 2 meses, né? Então, tipo assim, quem realmente queria zerar o jogo já zerou. Não tem como. E o jogo não tem tanto conteúdo assim pra demorar tanto, né?
E então, ou é o jogo que é muito grande, ou é o pessoal que dropou muito, ou é as pessoas que realmente não se importam com a história principal. E isso acontece bastante, né? A gente vê muita gente que, tipo, defende que o jogo é incrível, mas nem chegou na metade, né? No capítulo 7, se não me engano, que é a metade do jogo. A gente vê, né, que muitas pessoas gostaram do jogo, mas nem jogaram a história principal, só ficaram fazendo missões secundárias, andando pelo mapa, pegando gato espalhado pelo mapa. Não sei dizer se isso é um problema ou não, mas isso reflete muito bem o que eu achei do jogo. O jogo ele se comunicou mal o que ele queria ser, então muitas pessoas foram jogar ele pensando que era uma coisa e era outra, e eu sou um caso, alguns amigos meus também. E acaba tendo essa decepção. E o jogo, ele infelizmente, cara, principalmente no lançamento, eu joguei o jogo no dia do lançamento dele. O jogo tava muito ruim, gente. O jogo tava muito ruim. Ele tava cheio de bugs, o combate estava travado, os diálogos não faziam sentido. Calma, eu acho que eu me enfiei no meio das pessoas erradas. Eu não consigo bater, cara. Eu tô clicando, eu juro por Deus que eu tô clicando. O meu boneco não tá fazendo nada. Pô, tinha muito bug, muito bug. Eu tive um bug com tutorial, eu fiquei preso numa parte porque não apareceu o tutorial, não apareceu o que eu tinha que fazer pra seguir. E deveria aparecer, o tutorial só não apareceu pra mim. E eu joguei tudo isso em live, tá? Tudo isso tava em live, então não vem falar assim que eu que sou mimizento ou mentiroso. Então a experiência foi muito ruim. Tipo, eu já tive a quebra de expectativa, porque eu esperava uma coisa e veio outra completamente diferente. E eu tava com muito bug, então, tipo assim, não dá vontade de jogar o jogo, sabe? Ele veio mal otimizado também. Isso daí foi muito problema, né? Eu tive menos problemas que outros streamers. O meu PC não é tão bom, mas teve streamer com um PC top dos tops rodando o jogo a 10 FPS. Então, eu acredito que muitas pessoas droparam o jogo nesse momento, nesse primeiro momento. E agora que ele teve as atualizações, eu não testei ele de novo. Ele deve ter dado uma corrigida e algumas pessoas voltaram a jogar. Mas eu não sei se ninguém realmente dá aquela motivação de zerar o jogo. Porque é muito grande. Não é tão legal. Vou confessar, não é tão legal. O combate do jogo não é tão legal. Eu joguei Black Desert, eu achei o combate de Black Desert muito mais legal que o de Crimson Desert. Tudo bem que eu tava no início do jogo, muitas mecânicas não tinham sido aplicadas, mas eu realmente achei muito mais legal o combate do Black Desert. Então, não dá aquele hype de você jogar 100 horas de uma história ruim, que não é tão divertida assim, que tem vários bugs. Então, provavelmente deve ter sido isso que deve ter causado. Eu ainda planejo voltar a jogar mais um pouquinho, pra fazer um vídeo aqui pra trazer pra vocês. Mas não agora, porque o jogo pesa 100 GB, é muita coisa. Dá preguiça de baixar. Porém, tá aí, né? Uma informação. Crimson Desert, será que foi a maior decepção do ano? Não sei. Tem pessoas que consideram que sim. Tem outros que dizem que não. Será que ele vai concorrer a Game of the Year? Eu acho que não, sinceramente, eu acho que não. Mas falta muito pro Game of the Year ainda, né? Porém, na minha opinião, eu acredito que seja Resident Evil 9. Mas vamos ver, falta muito. A franquia Far Cry tá meio apagada faz um tempinho já, né? Desde o Far Cry 6, que deve ter saído o que lá para 2022? Algo mais ou menos assim. Falaram que foi um bom jogo, né? Tinha um vilão muito legal. Eu não vi muito de Far Cry 6. Desde o 4 eu meio que dei uma largada do jogo, né? A franquia já cansei, já. Chega. Porém, Far Cry 7, apesar de estar aí nas sombras, a Ubisoft tem trabalhado muito nele e tem optado por não vazar nada. Porém, alguns insiders têm começado a soltar algumas informaçõezinhas aos poucos aí. Inclusive já tem até uma janela de lançamento. Far Cry 7 vem com a missão de reformular completamente a franquia, mudar a gameplay, mudar a exploração, mudar tudo dele. Já tava na hora, né? Porque, pô, já são o quê? 4 jogos seguidos com a mesma fórmula, acho que são mais de 10 anos, né? Essa mesma ideia. E a Ubisoft planeja mudar completamente isso. O Far Cry 7 ele vem com a missão de mudar completamente isso. E a ideia dele agora é ser uma história mais linear, focada realmente na experiência da história e da gameplay em si, não em ficar explorando o mundo, fazendo quests e coisas do tipo. A ideia do jogo é que você tem um tempo limite dentro do jogo e na vida real de você salvar a sua família. Pelo que eu entendi, a ideia é que dentro do jogo você tem 72 horas para encontrar sua família e salvar ela. Na vida real, jogando o jogo seria algo equivalente a 24 horas. Então você tem um dia de gameplay para salvar a sua família.
Você vai ter que se virar para descobrir onde é que eles estão. Você vai ter que explorar o mundo, explorar locais específicos. E você vai ter que interrogar inimigos, investigar pontos de vilões e coisas do tipo para poder conseguir informações de onde está a sua família para você salvar eles. Isso é irado, mano. O pessoal falou que o inimigo ele pode se recusar a conversar com você, tentar fugir ou até mentir para você. E você vai ter que descobrir o que você deve seguir, o que você não deve seguir, o que você deve fazer. O jogo vai ser bem mais linear, né? Ele não vai ter aquela exploração que a gente já conhece, de ponto de controle, etc. Graças a Deus isso acabou. Porém, eu acredito que você vai ter ali as 24 horas para salvar a sua família e depois eles vão deixar você andar pelo mundo aberto fazendo várias coisas. Porque é a alma de Far Cry, né? Desde sempre. Mesmo no 3 ali, que não era tão insuportável, essa questão de ponto de controle, ele já tinha isso bem definido. Também existem boatos de que estão utilizando o Cillian Murphy como vilão. O Cillian Murphy, também conhecido como o Thomas Shelby. Porém, alguns insiders estão falando que, na verdade, as fotos que utilizaram do Cillian Murphy como vilão eram só placeholders, eram só referências para eles encontrarem algum vilão, para eles desenharem o vilão e procurarem o próximo ator que vai fazer ele. Então não é confirmado de que teremos o Tommy Shelby aí de vilão de Far Cry, mas seria muito irado. No fucking fighting! E o jogo tá programado para sair entre 2027 e no máximo 2028, caso o jogo dê uma atrasada. Cara, me empolguei bastante com essas informações, achei bem legal. Far Cry é uma franquia muito bacana, né? Mas que ela tem seus problemas de gameplay, né? O Far Cry 5, pô, ele tem uma história incrível, mas você ficar sendo obrigado a fazer ponto de controle pra poder avançar, ficar fazendo todas aquelas missões, é cansativo, desanimador. Eu não consigo jogar Far Cry 5. Você levar quase 100 horas pra poder zerar o jogo, porque você tem que ficar fazendo ponto de controle exatamente igual. É cansativo demais. Eu acho que os fãs já estavam cansados disso, né? Então eles resolveram refazer aí a ideia da gameplay da franquia e eu achei muito irado, cara. Por mais que possa ser um problema, né? Porque a gente sabe que gamer odeia pensar. Se você botar um gamer numa cadeira e falar pra ele, utilize o cérebro uma vez, eu acho que ele desmaia. Então, talvez eles vão ter que dar uma mexida aí nesse sistema, porque se deixar na mão dos players de encontrar a família deles, pode ter certeza que não vai dar certo. Mas tô bem empolgado, cara. Tô bem ansioso. Vamos ver o que vai sair. A Ubisoft não vai começar o marketing deles ainda. Pelo que entendi, isso é uma nova estratégia dela, né? Eles fizeram isso com Black Flag também. Black Flag Remake começou o marketing dele acho que um mês antes do lançamento. Bizarro. Então acho que eles vão fazer algo semelhante. Então provavelmente só teremos atualizações sobre isso oficiais ano que vem. Lembrando que essas informações que eu acabei de passar são de insiders e jornalistas, pessoas que trabalham dentro da Ubisoft ou que têm contatos dentro da Ubisoft, tá? Não leve nada disso como verdade absoluta, ok? A Xbox lançou recentemente a plataforma Player Voice, que ela é basicamente uma plataforma onde os consumidores, os jogadores, podem mandar seus feedbacks, sugestões, ideias, reclamações para a Xbox avaliar. Basicamente o negócio é meio que um fórum onde as pessoas comentam as coisas e as pessoas vão lá e dão like para subir de categoria ou dão dislike, comentam sobre, etc. E recentemente, um brasileiro chamado Dias Luiz, ele criou lá no fórum uma nova ideia que ele já utilizava no seu Twitter, que era a hashtag Xbox no Brasil. Basicamente, ela defende a ideia da Xbox voltar a vender consoles de forma oficial no Brasil. Pra quem não sabe, a Xbox parou de vender Xbox oficiais no Brasil. Falei muitas vezes a palavra Xbox. Faz um tempo já, e com isso o preço do console deu uma subida, né? Por isso que recentemente o console deu uma subida bem alta aqui no Brasil, porque eles não vendem mais de forma oficial aqui, eles têm que pegar lá de fora. Então o preço aqui no Brasil é diretamente relacionado ao dólar, né? Ou ao euro. Então é por isso que o valor subiu tanto recentemente. E ele tem essa hashtag no Twitter já faz um tempo, ele tem uma certa comunidade lá no Twitter. E ele criou ela no save da Xbox. No save não, desculpa. Ele criou ela no Player Voice. E recentemente, essa ideia, ela já tá na posição 8 entre todas as ideias do Player Voice. Ou seja, entre todas que existem lá, ela foi a 8ª mais votada, o que é muita coisa. E com certeza tá fazendo um barulho aí pra Xbox ficar de olho. E quem sabe, né, voltar a vender coisas aqui no Brasil. O mercado brasileiro é um dos maiores da Xbox.
ele é muito forte. No mundo dos games em geral, né? Mas da Xbox ele é muito forte. Então, eu espero que eles façam essa mudança e quem sabe o jogo fique um pouco mais acessível pra gente, né? Bom, essas foram as notícias da semana. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por ficar até aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos e dá um apoio. Segue a gente nas redes sociais que todas as notícias saem lá em tempo real e a gente consegue interagir com vocês. Muito obrigado pela atenção e tchau!